Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem se mover com energia infinita em direção ao que querem, enquanto outras vivem presas a pequenas distrações que levam a lugar nenhum? A resposta muitas vezes está em algo invisível, a dopamina. Ela é como uma faísca que acende o nosso desejo, nossa curiosidade e nossa vontade de conquistar. O problema é que no mundo de hoje, essa faísca é quase sempre desperdiçada em prazeres fáceis e passageiros. Enquanto isso acontece, sobra pouca energia para correr atrás do que realmente importa. Mas e se o prazer não fosse o vilão da história? E se em vez de te aprisionar, ele pudesse se tornar um combustível que acelera a sua evolução? É exatamente aqui que entra o Ryusei Shido, um personagem que vive intensamente o prazer no jogo, que encontra motivação não na disciplina rígida, mas de excitação de se desafiar a cada jogada. Ele mostra que quando você aprende a direcionar a dopamina para o lugar certo, o prazer deixa de ser fuga e passa a ser força. Antes de irmos mais fundo no mundo de Shido, precisamos entender o básico. O que é dopamina? A dopamina é um neurotransmissor produzido pelo cérebro, responsável por regular os nossos níveis de motivação, expectativa e recompensa. Ela não está ligada apenas à sensação de prazer, mas principalmente ao desejo de buscar o prazer. Ou seja, quando você sente vontade de comer algo, de ver um episódio de uma série, de sair para encontrar amigos, de trabalhar em um projeto importante ou até mesmo correr atrás de um sonho, a dopamina está por trás desse impulso. O problema é que no mundo atual, essa dopamina é constantemente sequestrada por estímulos rápidos e superficiais, como redes sociais que dão doses rápidas de novidade e vídeos curtos que prendem sua atenção com recompensas instantâneas. Tudo isso faz com que você se acostume a buscar apenas o prazer imediato e perca a capacidade de usar a dopamina de forma estratégica para perseguir objetivos de longo prazo. E é exatamente aqui que o Shido nos mostra uma alternativa. Ryusei Shido é descrito como alguém que joga futebol por prazer, mas ele não está preocupado em seguir as regras tradicionais, em parecer disciplinado ou se encaixar nos modelos comuns. Para ele, cada lance é uma oportunidade de sentir prazer extremo. Ele fala sobre futebol como se fosse uma experiência carnal, quase como se o esporte fosse um vício, uma droga que faz vibrar a cada toque na bola. Mas veja a diferença. Shido não se prende ao prazer vazio. Ele não busca prazer em distrações fúteis. Ele encontrou prazer em jogar no limite, em desafiar sua habilidade, em criar algo dentro do jogo que ninguém mais ousaria tentar. Isso muda tudo. Enquanto a maioria das pessoas deixa a dopamina ser sequestrada por prazeres fáceis e passageiros, Shido a direcionou para algo que exige esforço, risco, ousadia e superação. Para ele, o prazer está no próprio processo de se testar e crescer. E essa é a chave que você precisa aprender. Dopamina não é para te prender, é para te mover. Pense no seguinte cenário. Você está cansado, chega em casa e decide descansar um pouco. Liga a TV, abre o celular, começa a assistir alguns vídeos. No início parece inofensivo, mas horas se passam e você ainda está ali, buscando pequenas doses de prazer que não exigem esforço algum. Resultado? Você gastou toda a sua energia de dopamina em recompensas rápidas e baratas. Amanhã, quando precisar estudar, trabalhar ou dar um passo em direção a um sonho, vai estar sem combustível. Esse é o círculo vicioso da dopamina mal usada. Você se acostuma a prazeres baratos e perde a capacidade de sentir prazer em construir, em lutar, em conquistar algo maior. Shido mostra o caminho contrário. Para ele, não existe prazer barato. O prazer só é real se for intenso, se vier do risco, da ousadia e da superação. A pergunta então é, como fazer isso na prática? Como transformar a dopamina de inimiga em aliada? Aqui estão alguns pontos-chave. Descubra o prazer no processo. Em vez de buscar apenas prazer no resultado final, aprenda a sentir prazer no próprio processo. Por exemplo, não espere sentir prazer apenas quando emagrecer, sinta prazer em cada treino que faz. Não espere se orgulhar apenas quando passar em uma prova, sinta prazer em cada hora de estudo que te aproxima da aprovação. Assim como o Shido sente prazer em cada jogada, não apenas no gol, você precisa aprender a se excitar com cada pequeno passo da jornada. Substitua prazeres superficiais por prazeres intensos. Dopamina não é infinita. Se você gasta em prazeres baratos, não vai ter energia para prazeres significativos. Troque horas de redes sociais por projetos criativos. Troque distrações rápidas por experiências que te desafiem. O cérebro precisa aprender a associar prazer ao que realmente te faz evoluir. Disciplina sem prazer é insustentável.
A longo prazo, você vai se cansar e desistir, mas quando o prazer se tornar parte do processo, a disciplina deixa de ser um fardo e passa a ser um combustível. O Shido não precisa de disciplina rígida para treinar, ele treina porque cada treino é prazeroso para ele. Essa é a diferença. Crie rituais de dopamina consciente. Isso significa que você pode usar pequenas recompensas para manter sua motivação. Por exemplo, depois de um estudo intenso, se permita assistir um episódio de algo que gosta. Após cumprir uma meta, se permitir uma saída com os amigos. Use recompensas como celebrações do processo, não como fuga dele. Shido é muitas vezes visto como insano, caótico, sem freios, mas no fundo ele é alguém que descobriu a genialidade dentro do prazer, que ele mostra que quando você se permite se entregar completamente ao que gosta, quando você transforma cada esforço em algo excitante, você atinge níveis que parecem inalcançáveis. Essa é uma grande diferença entre quem trabalha duro e quem trabalha duro se divertindo. O segundo sempre terá mais energia, mais motivação, mais consistência, porque não está lutando contra si mesmo, está se entregando ao prazer da jornada. E aqui está uma verdade que pouca gente fala. Você não precisa se torturar, viver na rigidez absoluta ou acreditar que o prazer é inimigo do sucesso. Na verdade, quanto mais prazer você consegue encontrar em crescer, mais longe você vai. Agora, quero trazer isso de forma prática para você. Pegue um papel e caneta ou anote no celular e responda. Quais são os prazeres baratos que estão sequestrando sua dopamina? Redes sociais? Comidas? Vídeos curtos? Liste todos. Quais são os prazeres intensos que realmente te faz crescer? Pode ser escrever, treinar, estudar, criar algo, aprender uma habilidade, tanto faz. Como você pode substituir parte dos prazeres baratos pelos prazeres intensos? Exemplo, em vez de passar uma hora em redes sociais, que tal investir essa hora em aprender algo que gosta? O que no seu processo pode ser ressignificativo como prazer? Se você odeia estudar, como pode transformar isso em jogo, em desafio, em prazer? Que pequenas recompensas pode usar como celebração? Crie um sistema em que cada meta cumprida te dá uma dose de prazer consciente. No fundo, a grande lição é simples: o prazer não precisa ser o vilão, ele pode ser o herói da sua evolução. Shido mostra que a dopamina, quando bem usada, é capaz de transformar alguém em um monstro criativo, ousado e imparável. Ele não luta contra o prazer, ele o direciona, ele não foge da dopamina, ele a domina. Você pode fazer o mesmo. Basta parar de desperdiçá-la em distrações que não te levam a lugar nenhum e começar a usá-la como combustível para conquistar o que realmente importa. A vida não precisa ser sofrimento puro e nem prazer vazio. Ela pode ser como o jogo de Shido, intensa, excitante e cheia de momentos em que você se sente vivo enquanto evolui. E talvez esse seja o segredo para se tornar não apenas alguém disciplinado, mas alguém verdadeiramente genial. Encontre prazer na própria evolução.